Então, vamos lá. Forneça um diagrama de classes completo com o máximo de abstrações capaz de exprimir a construção de uma base de dados organizada com o objetivo de prover informações de cobrança sobre contratos de financiamento de veículos e que deverá refletir as seguintes características. 1. Um cliente pode realizar vários contratos de financiamento. Cada cliente deverá apresentar os seguintes documentos: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência e comprovante de rendimentos. Vamos fazer um combinado aqui? Vamos marcar de amarelo os atributos? Onde é que Tá tem tranquilo. atributo aqui? Então, são todas essas descrições, depois dos 2 pontos, até o final. Então, tudo isso aqui é atributo, não é? Aham. Onde é que tem entidade aqui? Vamos marcar de verde entidade? Pode ser. É a pessoa, o praticante da ação. O cliente, né? Aham. Financiamento, ele é uma entidade? Vamos dar um tempo, vamos ler o próximo. Aqui, ó. Um contrato de financiamento somente poderá ser efetuado com o cliente e deverá estar associado a um veículo específico, cuja placa, chassis, marca, cor e modelo são informações imprescindíveis. Então, o que eu tenho aqui agora? 2 entidades. O Placa, contrato, atributo e essas entidades. eu tenho aqui uma entidade chamada Veículo. veículo, não é isso? Uhum. Olha aqui que bacana. Aí a próxima linha aqui, ó. Um contrato poderá possuir até 36 parcelas, cada um com valor e data de vencimento. As informações de valor e data de pagamento de cada parcela deverão ser registradas no banco de dados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho atributos aqui? Tem. Eu tenho o quê? Você tem parcela, valor, data de vencimento, data de Valor, pagamento, data de vencimento, data de data de pagamento. pagamento, É o isso valor aqui, do viu? bem, o valor financiado. Deixa eu ver aqui. No contrato, deverão constar um número de financiamento. Opa! Um número de financiamento, o valor do bem e o valor financiado. Isso aqui tem uma entidade aqui, não tem? Que é a contrato, não é Que é o isso? contrato. Uhum. E olha que interessante, o contrato tem parcelas também, não é? Vê que parcelas ela vira uma entidade, não é? Eu não sei, para eu coloquei como atributo. Porque eu não consigo atribuir, eu não consigo dar, eu não consigo atribuir nada a ela na minha Olha cabeça. Eu aqui, não sei se mas eu vou colocar número de a parcelas. parcela não tem valor e data de vencimento? Eu achei que isso fosse atributo do contrato. Porque ele fala, um contrato poderá possuir até 36 Ah, parcelas. não, Eu achei desculpa. que é. Não, isso aqui pode ser, isso aqui é do contrato mesmo, você está certo. Esses aqui são do contrato, tá? E do contrato, na verdade, o que ela está querendo, essa entidade, é até a quantidade de parcelas, porque ele está dizendo que é até 36 parcelas. Mas ele tem aqui, cadê aqui, ó? Cada uma com valor e data de vencimento. As informações de valor e data de pagamento, ó, deverão ser registradas no banco de dados. Isso faz com que parcela também seja uma entidade. Porque se Essa parte eu não entendi. Então, eu queria quer perguntar ver? também, ele não é só um atributo com vários valores, um atributo composto, na Multivalorado. verdade? Não, atributo composto, Vamos pensar que vocês já viram porque como é que é um é. atributo parcela com atributos valor e data de vencimento. Você sabe por que que não é? Porque, na verdade, vamos pensar aqui como é que eu armazenaria essa informação numa planilha Excel, por exemplo.
Olha o que ele está falando aqui, ó. As informações de valor e data de pagamento de cada parcela deverão ser registradas no banco de dados. Por que que cada parcela vai ter que ter um valor e uma data de pagamento? Se a pessoa pagar no prazo, é um valor, não é? Se a pessoa atrasar, o valor da parcela dela vai ter multa, vai ter juros. Não é assim que funciona no dia a dia? É ou não é? Uhum. Uhum. Pense no contrato de financiamento. Alguém já fez algum tipo de simulação de financiamento de carro, de veículo, de qualquer outro tipo de financiamento? Vocês que Simulação, sim. estudaram finanças aí, ó, a galera que estudou finanças estudou sistema de amortização, não estudou? Ou é em matemática financeira que vocês estudam isso aí? Cálculo financeiro. É cálculo financeiro, né? Vocês estudam Uhum. lá o saque, price, essas coisas, não é? Então, Como dentro francês. desse contrato, quando eu crio o contrato, eu crio ao mesmo tempo como que vai ser cada uma das parcelas durante o contrato. Então, ele já me cria aquela planilha, aquelas informações. A parcela 1 vai ser esse valor, vai ter tanto de juros, vai ter tanto de amortização. Não é assim? Então, isso faz com que as parcelas virem uma entidade. Né? Para você ver, olha que a gente está indo para um exercício até difícil aqui de abstração. Né? Não é tão trivial isso. Né? Mas vocês entenderam a lógica? Aí, vamos ler a última aqui. Aliás, ficou faltando alguma coisa aqui, né? No Valor da contrato, entrada. deverão constar o número de financiamento, o valor do bem, o valor financiamento, o valor de entrada, que também é entidade, Número valor da da entrada, prestação número de prestações, e data de data de aprovação. aprovação. Cada contrato de financiamento deverá estar associado a um plano. Ó, o nome do cara aqui, não é parcelas, ó. É O nome plano dessa de entidade pagamento. é o plano de pagamento. É essa que é a entidade para ter, que vai ter o valor e data de pagamento, que será em função do prazo de financiamento e indicará no contrato de carência, ó, aqui também, ó, a carência, taxa de juros, o valor da mora a ser cobrado no caso de atraso. Foi exatamente o que eu tinha pensado quando eu li, né, o exemplo. Uma vez que eu fiz esse tipo de marcação aqui, a gente tenta fazer o desenho, né? A gente passa Professor, só para... uma dúvida. Oi. Né, justamente nesse último ponto. A minha dúvida pairou justamente em atribuir esses atributos, porque atributos. No exercício ele acaba dizendo que a taxa de juros e o valor de mora eles são características do contrato e não do plano de pagamento que foi que eu tinha idealizado exatamente como você fez. Foi por isso que na verdade que eu te pedi para fazer a questão, porque eu tinha entendido que tanto a taxa de juros quanto o valor de mora seriam elementos da entidade de pagamento, plano de pagamento e não no contrato, que foi como ele colocou. Você colocou, não sei. A solução está É, lá? tá, Vamos, tá sim. vamos desenhar e vamos ver como é que vai ficar? A Tá. gente discute as soluções. Às vezes pode fazer sentido uma coisa ou outra, né? Ah, tá, Deixa, beleza. deixa eu Obrigado. fechar aqui. Então vamos A gente tá começar. com fome, né? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se eu divido a tela em duas aqui para ficar melhor, né? Dica, né? Alt GR, Alt do lado, clica aqui em cima e aperta o da direita. Eita, eu fiz bobagem aqui. Aqui. Clica aqui em cima. Ué, esse meu aqui não está funcionando, não. Beleza. Vou colocar aqui do ladinho. Aliás, vou colocar aqui embaixo. Eu só arrasto Galera, até aparecer o quadrado. Aí eu divido em duas telas. cadê o meu Word? Ó, gente, eu tô acostumando com esse negócio de aula ao vivo, ainda tô aprendendo a fazer, tá, galera? Foi mal aí, tá? Deixa eu botar o Gustavo aqui em cima, ou quem estiver falando. Então, vamos lá.
Então, essa primeira entidade seria a entidade cliente, não é isso? Foi como o Gustavo falou, se você for arrastando a janela até o cantinho, ela divide certinho no seu computador, as duas. Aí ficam Até o como cantinho? duas Como aulas. assim até o Vai cantinho? arrastando, vai arrastando até o mouse Vai chegar no cantinho arrastando. da tela. Vai arrastando para Vai direita. levando pra direita. Direita. Vai pra direita. Vai pra direita. Pode ir. Pode ir até o Pode ir. mouse chegar no cantinho da tela. Aí ele vai Pode fazer um chegar, puf, ele vai. aí, Aí, ó. pronto, sim, Aí, pode viu? ir. Aí Apareceu solta. já. Aí ele Ah, divide mas, a tela, mas aí você escolhe vocês, a outra coisa. mas vocês são muito lindos. Foi? Foi. Ah, não Você pode acredito. dividir em 4 também. Aí você só arrasta depois pra baixo. Aí Ah, vai mas, ficar 4 mini telas. mas vocês são gatinhos demais. Olha aí, que beleza. A gente sempre tem que aprender. Gostei dessa dica de hoje. Então vamos lá. Então aqui é cliente. Vou colocar aqui o atributo. Atributo identificador. Já vou colocar aqui o CPF como identificador, tá? CPF. Ixi, deixa eu colocar aqui mais no meio. CPF, carteira de identidade. Outro atributo. Por que a carteira de identidade não é um atributo identificador também? Você sabia que Porque acho carteira que de seria o identidade... único. É porque, na verdade, a gente É tem uma o único. questão... Deixa eu colocar até como CI. Ele não é único, na verdade. Ele é único dentro do seu estado. Porque cada entidade da federação no Brasil, ela pode emitir uma carteira de identidade. Na verdade, você pode ter 27 carteiras de identidade, uma de cada estado, legalmente falando. É E verdade. isso não te identifica de forma única, que cada estado tem o seu sequencial. Então, Mas o nem a único, numeração? Eu acho que eu entendi a dúvida dele. Eu pensei Não, nisso mas eu também. entendi a explicação também, faz sentido. entendeu? Unicamente no Brasil, por enquanto, só temos o CPF. Aliás, o título de eleitor também poderia ser, né? Mas ele não é usual. Comprovante de residência. Pronto. Aí o próximo. Então, o contrato, ele tem que estar... Deixa eu colocar aqui o contrato, né? Contrato poderá ser efetuado com o cliente. Então, a gente pode colocar um relacionamento aqui, não pode? Sim. Onde é que está relacionamento aqui? Aí fica aquela pergunta, né? Olha aqui, ó. Um cliente pode ter quantos contratos? Hein? Um Eu acho que não cliente tem limite, não. não tem limite, né? Um cliente pode ter no N mínimo 0 mesmo. até N, né? Agora, um contrato, uma vez que ele existe, ele pode estar vinculado a quantas pessoas? Um cliente apenas. Um cliente. Então, no mínimo uma pessoa, no máximo uma pessoa, sempre nessa direção. Não um cliente para o contrato, então eu marco aqui. O contrato para o cliente, eu marco aqui. Tá? Eu vou tirar o nome dessa relação aqui. Pode deixar só assim, não precisa ter nome, porque eu acho que fica feio, né? Ficar vinculado, não sei. Ou posso colocar tem, né? O cliente tem um contrato. Tem Ele contrato. efetua, né? O que ele Efetua? falou. Foi o que ele Efetua. usou. Beleza. O contrato
deverá estar associado a um veículo. Então, aqui a gente tem um negócio chamado veículo, né? Veículo. Esse veículo pode ter o quê? Placa. Chassis. Coisa interessante, né? Tanto placa quanto chassis podem ser atributos únicos, identificadores. Vocês concordam? Sim. Marca, cor e... Faltou alguma coisa? Vamos colocar esse cara aqui como sendo identificador? Vamos colocar aqui uma relação bem aqui nesse cantinho para a gente conseguir desenhar, né? Beleza. Um veículo pode estar vinculado a quantos contratos? Não? No mínimo um, no máximo um, não é isso? Um contrato pode estar vinculado a quantos veículos? A mesma coisa, não é isso? Um para um. Ou não, né? Às vezes ele não fala disso, né? Um contrato está vinculado a N veículos. Que poderia ter, né? A pessoa comprar em lote, fazer o financiamento em lote, pensando bem. Mas aqui nesse caso específico ele não fala sobre isso, né? Tá vendo que nuance interessante? Essa que eu pensei agora fazendo o modelo. Tá vendo como é que é interessante? Porque às vezes você fala isso e surge esse tipo de pergunta quando você está desenvolvendo um sistema. Veja, pô, um contrato vai poder ter mais de um veículo vinculado? Porque às vezes você está desenvolvendo um sistema e fala, não, sempre um contrato está vinculado a um veículo. A pessoa fala isso, aí o cara vai lá, desenvolve o sistema, aí entrega o sistema, aí o cara começa a rodar o sistema e, pô, não consegue cadastrar mais de um veículo para um contrato. Aí, pô, veja bem, não, é porque na prática, quando vem um grande financiador aqui, ele pega vários veículos, né? E por isso que é importante essa questão do administrador conhecer esse ponto. É um momento bacana para a gente discutir sobre isso, porque aqui permite a gente fazer questões, né? Do jeito que está escrito aqui no texto, dá a entender que um contrato só tem um veículo. Mas, e até vou deixar isso escrito aqui, mas talvez numa situação prática possa fazer muito sentido que aqui seja de 1 para N, né? Um contrato está financiando N veículos. Isso é muito diferente para um sistema de informação. Tá? Beleza? Uma dúvida agora sobre a notação, então. Não seria N para 1 o cardeal do veículo com. E onde eu estou apontando? Não. Se tipo, pudesse fazer Sempre vários, começa 1 no para N. menor e depois vai para o maior. Entendi. Tá? Entendi. Próximo. Isso aqui a gente já fez, isso aqui a gente já fez. Um contrato, esse aqui que é a parte mais complicadinha, né? Ele pode possuir até 36 parcelas, cada uma com valor e data de vencimento. As informações de valor e data de pagamento de cada parcela deverão estar registradas. No contrato, eu vou pular essa parte aqui por enquanto, tá? Vou aqui que está mais claro. No contrato deverão constar número do financiamento. Vamos aqui, ó. Número do... Vou colocar financiamento. Eu não gosto de fazer isso no modelo aqui, mas colocar assim, abreviado, mas considerando aqui essa tela aqui, está dividida.
número do financiamento, valor do bem. Mudei aqui não. Valor do bem. O que mais? Valor financiado. Valor da entrada. O que mais? Valor da prestação já foi? Foi, né? Valor financiado ou não? Ficou valor financiado só. Valor da entrada, valor do bem. Essa parte aqui eu não tratei ainda não. Ó. Ah, tá. Eu comecei só aqui no contrato. Isso aqui nós vamos voltar. Aqui, ó. Deixa eu marcar esse período aqui. Esse aqui eu quero voltar nele. E esse aqui eu vou querer voltar nele daqui a pouquinho também. Apesar de ter colocado. E a data da aprovação que está faltando. Acho que ficou bem apertadinho aqui. Uma situação aqui de fazer o modelinho, a gente tem que clicar e começar a fazer uma... Né? Quem já modelou o processo no Visage aqui sabe como é que é, né? Aqui depois e dando arrumada aqui. Beleza. Cada contrato de financiamento deverá estar associado ao que se chama de plano de pagamento. Então, eu vou colocar aqui plano de pagamento. Esse plano de pagamento... coisa, olha aqui. Vou chegar mais para cá. Você pretende colocar um relacionamento entre o contrato e o plano de pagamento? Sim. Ah, tá. Então, tá. Com certeza. O plano de pagamento... eu acho que eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. Ele falou, desculpa, no anterior, pessoal, voltando, que ele falou assim, ó, no contrato deverão constar um número de financiamento, que é único. Aqui ele é único. Plano de pagamento. Plano de pagamento ele tem o quê? Que será a função do prazo de financiamento. Indicará no contrato carência, taxa de juros e valor da mora a ser cobrado. Interessante. Esses aqui, pessoal, como é que vocês fizeram? Onde é que vocês colocaram esse aqui? Carência, taxa de juros e valor de mora. Eu coloquei no plano de pagamento por entender que era uma descrição do plano de pagamento. Mas acho que eu passei na frente do Leonardo, acho que ele ia falar. Foi mal, Leonardo. Não. Tá suave, é isso aí mesmo. Você não quer falar nada não, Leonardo? Tá certo? Não, eu imagino que eles são atributos da entidade plano de pagamento mesmo. Eu estou pensando em como organizar isso aqui. Um contrato poderá ter até 36 parcelas, cada um com valor e data de vencimento. Estou voltando para aquela parte que a gente não colocou ainda, tá? Então, isso aí eu acho que são atributos do atributo parcela também. O contrato tem parcelas, cada parcela tem um valor e uma data de vencimento. Ele é um atributo composto. Então a gente está pensando, não, em atributo composto ele não pode ser. Eu acho que existe uma entidade chamada parcelas. Ou vocês querem colocar Eu como não entendi então o que seria um atributo composto? Porque para mim foi o que eu aprendi. Quando um atributo tem outros atributos, aí eu entendi errado, então. Não, isso não é que você entendeu errado, não. É quem está falando? É o Leonardo. Léo.
Léo, não é bem isso que você entendeu errado, não. Às vezes, o atributo composto, ele pode virar o atributo composto não, é porque tem chamado um atributo multivalorado. Você lembra desse? Não, esse não. Esse você não lembra? Por exemplo, Para uma mim isso faria pessoa, ela sentido. pode ter um telefone ou mais de um telefone, não pode? Sim. Então, por exemplo, aqui no cliente, por exemplo, eu poderia ter aqui um atributo chamado telefone, não é isso? Esse atributo, ele poderia ser multivalorado, que é o que quer dizer que esse multivalorado Ah, aqui, que eu teria Atribui mais um um até N valor. telefones, entendeu? aham. Mas o que acontece? Se esse telefone eu quiser delimitar ele melhor, por exemplo, que às vezes o telefone ele pode virar uma entidade. Por quê, professor? Porque às vezes dentro do sistema eu posso saber se o telefone, querer saber se o telefone é um celular ou se ele é fixo, ou separar DDD de número, entendeu? Então, Aham. às vezes ele poderia ter uma entidade chamada telefone e fazer o relacionamento com o cliente. Então, isso aqui é um exemplo de atributo multivalorado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu poderia, por exemplo, fazer a modelagem das parcelas com um atributo multivalorado. Mas eu estou pensando que não convém. Porque nas parcelas eu vou querer gerenciar o quê? A data de. Aqui, ó. Valor, data de vencimento, mas também eu vou querer colocar qual foi o valor e data de pagamento. Mas esse foi o valor efetivamente pago. Entendeu? Então, aqui eu vou ter que também ter uma entidade. Eu colocaria aqui, tá? Gente, existem várias formas de fazer a modelagem. Foi por isso que me confundiu, então. Vai ter ela ali como atributo e vai ter de novo, com o mesmo nome, uma Não, entidade. eu não Ela deixa de ser ou eu atributo. coloco ela como atributo ou eu torno ela uma entidade. Eu colocaria ela aqui como sendo uma entidade, colocaria aqui o quê? O que eu tenho aqui para colocaria aqui um número para parcela, né? Colocaria aqui, o que mais? O que tem lá? Valor. A data de Eu vencimento. até colocaria assim, ó, valor da parcela, efetivamente. Colocaria data de vencimento. Colocaria a data de pagamento. E eu colocaria o valor pago, que é o que foi efetivamente pago naquela parcela. E aqui eu faria o relacionamento com o... Gente, mas tá ficando ruim aqui, né? Chegar aqui um pouquinho pro lado. Essa turma toda aqui. Já tá acabando. Aí deixa eu... Beleza. Um contrato pode ter quantas parcelas, né? 36, né? 1 até N, né? Ele fala 36, interessante, né? Mas na modelagem, ou é 0, 1 ou N. Ah, O tá. 36, ele fica na outra camada do desenvolvimento do software. É bom ter esse ponto para a gente discutir isso. Que é o programador que vai limitar lá que não pode ter mais que 37. Mas no modelo de dados ele conseguiria armazenar infinitas. Tá.
E a parcela ela sempre vai estar vinculada a, no mínimo, no máximo, um contrato. Ela sempre vai estar vinculada a um contrato. Aí ficou faltando esse plano do pagamento aqui, né, que são informações que são prazo, que ele falou, que mais? Taxa de juros e o valor de mora. Taxa de juros. Valor, mora. E Não aí... existe a possibilidade. Oi, diga. Eu entendi seu raciocínio, mas olhando para a questão, fico me perguntando se não existe a possibilidade desse plano de pagamento se tornar o relacionamento do contrato e a parcela. Eu não sei por que me veio isso, mas me parece agora, já que o contrato está ligado com a parcela por um plano de pagamento, não sei. Você sabe o que me ocorre aqui, Gustavo? Faz sentido, na verdade, até de que isso aqui esteja vinculado ao próprio contrato. Por quê? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é chamar esse conjunto de 3 atributos aqui de plano de pagamento. Assim, eu poderia, estaria certo se eu colocasse esses 3 aqui vinculados ao contrato, mas eu também poderia fazer uma relação de, aqui, ó, deixa eu colocar o relacionamento, também não estaria errado não, de fazer essa vinculação aqui no contrato e aqui no plano de pagamento, ó. Mas como assim, professor? Mas aqui seria tudo 1 para 1, ó. Um contrato teria, no mínimo e no máximo, um plano de pagamento, e um plano de pagamento estaria sempre vinculado, no mínimo e no máximo, para um contrato. Tá? Essa também é uma resposta possível. Essa é uma resposta possível. Beleza? Eu só tenho mais um comentário aqui, que eu marquei aqui número de prestações. Tá vendo? Ou número de parcelas. Aqui está azul. Eu vou tirar o branquinho. Vou botar branco nele aqui de novo. Número de prestações. Eu deixei marcado para falar um ponto também. Que ponto, professor? Número de prestações, ele está como sendo um atributo de contrato. Mas contrato tem parcelas, que é a mesma coisa de prestações. Então, na prática, isso aqui eu transformei em uma entidade que está vinculada a ele. Então, eu não preciso ter esse cara aqui, ó. Porque essa informação de número de prestações eu vou ter com esse relacionamento aqui. O nome disso aqui é um atributo derivado. Não, derivado não. Como é que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. É derivado? Poxa, eu me confundi agora. Está naquele slide que eu vou mostrar para vocês. Armazenado? Derivado? É derivado mesmo. Aqui, ó. Nem faz sentido ser derivado. Atributo derivado. Esse último que está aqui na tela, ó, que eu represento ele como sendo essa quantidade de bolinhas aqui, ó. Porque se você prestar atenção, imagina se porventura eu faço a renegociação do contrato e aí ele aumenta a quantidade de parcelas. Poxa, eu teria que vir aqui, cadastrar cada parcela e depois vir aqui no contrato e alterar a quantidade de parcela para o número. É a mesma coisa que é estranha também, né? Um exemplo de outro atributo derivado, que é a idade, né? Quando o sistema pergunta para você a idade, para você digitar o número da idade, é a pior burrice do sistema. Porque, na verdade, a idade é um atributo derivado da sua data de nascimento. A partir da sua data de nascimento, o sistema tem que calcular a sua idade. E não pedir para inserir sua idade. Porque senão você teria que todo ano, eu fiz o aniversário, agora eu vou ter que entrar no sistema e atualizar a minha idade. Né? Que é isso na prática, não faz sentido. Né? Beleza, galera? Alguma dúvida ainda sobre esse exercício?